Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, eu venho aqui por uma razão óbvia, que o Sr. Ministro já sabe qual é a pergunta que eu lhe vou fazer e, portanto, acho que é a oportunidade de dar a resposta correta. O Sr. Ministro, como sabe, os deputados têm muitas comissões, estou ali na Comissão de Saúde, com outro problema causado por este Governo, e agora estou aqui com outro que o Governo não terá causado, mas que importa ao Governo ajudar a resolver. Sr. Ministro sabe que esta Assembleia da República aprovou recentemente uma lei que pede, que obriga o Governo a estender a todos os concelhos, dentro de determinados parâmetros, as ajudas prestadas às pessoas e às empresas e às instituições que foram vítimas das tragédias de Pedrógão. Alterámos isso para a tragédia de 15 de outubro e depois, com o consenso de todos os partidos, fizemos alterar essa mesma lei para os concelhos que arderam durante o resto do ano. É que, infelizmente, houve muitos fogos ao longo do ano. Confrontado com isto, com uma pergunta do PSD, de cerca de 70 deputados, que foi enviada ao Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro, na semana passada, veio dizer que essa discriminação que estava a acontecer em algumas ajudas era propositada e era intencional, porque ali a tragédia tinha sido maior. No dia a seguir, depois de ser criticado por isso, depois nós temos feito uma conferência de imprensa, porque é muito injusto, e estamos só a falar, neste caso em concreto, da utilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia, que não tem regras para escolha de concelhos, e também do Fundo de Emergência Municipal. O Sr. Ministro, depois de ter dito que a discriminação era obrigatória, era propositada, peço desculpa, o Sr. Ministro disse que era propositada porque havia uma tragédia maior, nós lembramos que havia uma lei que impedia isso. No dia a seguir, a Sra. Presidente da CCDR Centro veio a este Parlamento dizer que ia haver uma solução e que afinal o Governo ia recuar e encontrar uma solução para que estes concelhos não fossem prejudicados. O Sr. Secretário de Estado da Administração Local ligou a um autarca a dizer que sim, que ia haver um recuo e que ia haver ajuda igual para todos os concelhos afetados naquilo que diz respeito à reposição das estruturas municipais danificadas. Porque aquilo que estava previsto era, para alguns concelhos, eram financiadas a 100% e para os outros a 60% ou 70%. Eu recordo, para a candidatura de Portugal ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, ela só foi aceita e só foi aprovada quando o Governo, e bem, passou a incluir todos os prejuízos na candidatura. Se não fosse isso, teria sido chumbada. Portanto, a distribuição dessas verbas deveria ser, de uma forma justa, feita a todos os concelhos. Eu agradeço a oportunidade de fazer esta pergunta, porque acho que esta é a oportunidade para, oficialmente, o Ministro responsável por esta área poder explicar se o Governo vai cumprir a lei ou se o Governo vai manter a discriminação que o Sr. Ministro anunciou, mas que depois que os seus serviços, de forma mais reservada, vieram dizer que iam resolver. Agradeço que dê aqui a confirmação que na reposição das infraestruturas municipais não vai haver concelhos a serem financiados a 70% e outros a 100%. Muito obrigado. As municipais que aqui foi colocada, que eu efetivamente já tinha respondido na primeira ronda, mas não tenho problema nenhum de lá voltar, o Governo definiu uma orientação sobre esta matéria de manter para os incêndios que não os de junho e de outubro as condições de apoio que tinham sido estabelecidas em anos anteriores, e até dei aqui o exemplo do ano 2013, em que o Fundo de Emergência Municipal tinha apoiado a 60% a reposição das infraestruturas municipais, o que se manteve para os incêndios que não aqueles onde houve perdas de vidas humanas. O que aqui expliquei, Sr. Deputado, foi que, obviamente, a infraestrutura municipal é afetada da mesma maneira, mas a comunidade que utiliza a infraestrutura municipal não foi afetada da mesma maneira, porque, evidentemente, uma comunidade que perde vidas humanas, que perde e que tem feridos e que tem as condições trágicas de junho e de outubro, está em condições diferentes das condições dos incêndios onde não ocorreram essas tragédias. As comunidades foram afetadas de forma diferente, isso parece-me razoavelmente consensual. Isto dito, obviamente, Sr. Deputado, eu disse aqui aquilo que foi a posição do Governo, há uma lei da Assembleia da República, as condições de aplicação da lei da Assembleia da República serão avaliadas pelo Governo convenientemente, mas sobre essa matéria não tenho mais nada para lhe dizer, que não seja que as leis do país são cumpridas, as condições em que lá estão previstas na lei serão avaliadas pelo Governo. Não tenho, efetivamente, a responsabilidade direta da reposição de infraestruturas municipais, como aliás sabe, sobre essa matéria, mas o Governo, como um todo, respeita as leis da Assembleia da República e a mesma será avaliada de forma adequada no que respeita a esta questão concreta que aqui colocou. Senhoras e senhores deputados,